Fala concurseiro, fala concurseira, Daniel Valraven aqui. Hoje nós vamos corrigir a prova de raciocínio lógico do concurso do Metrofor no estado do Ceará. Concurso que ocorreu no dia 21 de agosto de 2022. Então, sem mais delongas, né, porque são muitas questões, foram 15 questões, ou seja, matemática, raciocínio lógico teve um peso bastante alto nesse concurso. Então, vamos lá. Então, pessoal, vamos começar aqui a correção. Vamos lá. Primeira questão. Assinale com V ou F conforme seja verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir. O número 2 é par e é primo. Bom, o número 2 é par? Sim, até aqui, correto. O número 2, ele é par. Beleza. E ele é primo? Correto também, porque números primos são aqueles em que é divisível por ele mesmo e por 1, que é o caso do número 2. Inclusive, o número 2 é o único número par que é primo. É o único, porque depois do número 2, o próximo par é qual? É 4. E o 4 já não é mais primo, porque o 4 ele é divisível por 4, por 2 e por 1. Então não é primo, né? A característica do primo é dividir por ele mesmo e por 1 apenas. Então, esse item correto. Beleza, vamos lá. Item 2. A soma de dois números ímpares pode resultar em um número par ou ímpar. Bom, aqui, pessoal, também é falso. Essa questão aqui também não, né? Porque aqui foi verdadeira. Então, essa questão, ela é falsa. Porque é só a gente pegar como exemplo, por exemplo, o número 1, que é ímpar, e o número 3. 1 mais 3, 4. 1 mais 1, 2. 1 mais 5, 6. 3 mais 5, 8. Então, se eu somar dois números ímpares, sempre vai resultar em um número par. Apenas. Número ímpar, não. Então, isso está falso. Aqui, item 3. O número... Mas vamos ver aqui, né, ó, pessoal? Se a gente ver, como aqui é V e aqui é F, a gente já descarta dois itens, ó. Então, já facilitava o chute, né? Se não conseguir concluir a questão. E aqui ficamos entre esse e esse. Se esse item aqui for falso, já é o item A. Se for verdadeiro, já é o item B. Vamos lá. O número 24 tem somente dois divisores positivos primos. O número 24 tem somente dois divisores positivos primos. Bom, o número 24... Quais são os divisores de 24? Bom, os divisores de 24 são o próprio 24, né? O que mais? É o 12, não é isso? 12. O que mais? O 8, o 6, o 4 e o 3 e o 2. E o 1. Esses são os divisores de 24. Ele diz que tem somente dois divisores positivos primos. Bom, positivos são todos. Mas só tem apenas dois primos. Vamos procurar quais são os primos aqui. Nós temos o 2, o 3. Então, só temos o 3 e o 2 como primo aqui no 24. Então, o que ele diz? Tem somente dois divisores positivos primos. Correto, né? Só apenas esses dois. Porque o 4 já não é primo, o 6 também não, o 8 não, o 12 e o 24 também não. Então, item correto. Já podemos concluir que é o gabarito item B. A soma de duas frações nunca pode dar um número inteiro. Bom, aqui se a gente pegar a fração 1 sobre 2 e somar com 1 sobre 2, são duas frações, né? A soma de duas frações. 1 sobre 2 mais 1 sobre 2 dá 2 sobre 2, que é o mesmo que 1. Então, nós já vimos que item falso. Porque a soma de duas frações nunca pode dar um número inteiro? Errado. Ó, concluímos aqui que chegamos a um número inteiro. Então, isto está errado. Então, próxima questão, vamos lá. Assinale a opção que corresponde à sequência cujos números têm todos os divisores primos comuns. Pronto, aqui, ó. Seguinte, vamos de item por item. Item A. Fazer bem aqui. O item A. 6, 12 e 18, não é isso? Vamos lá. Quais os números primos, né, que temos nos divisores de 6? Os divisores de 6, eles são 6, 3, 2 e 1. Esses são os divisores de 6. Quais os primos aqui? Bom, os números primos aqui é o 3, o 2 e o 1. Esses são os primos. O 6 já não é mais primo. Então, 6, 3, 2 e 1. Beleza, agora vamos ver o 12. Os números divisores por 12. 12 é 6, 4, 3, 2, 1.
quais os primos? Na verdade aqui, pessoal, ó, o 1 aqui não é primo, né? O 1 aqui não é primo. O 1 não é um número primo. É o 3 e o 2. E aqui no 12, os números primos de 12. 12 não é, 6 não é, 4 não é, 3 é, 2 é. Então, 3 e 2. Apenas. E o 18. Quais os divisores do número 18? 18, 9, 6, 3, 2 e 1. 18, 9, 6, 3, 2 e 1. Beleza, isso mesmo. E quais os números primos desses divisores aqui? O 3 e o 2. Então, o nosso gabarito já é o item A, porque o que ele quer é a sequência cujos os números têm todos os divisores primos comuns. Bom, é isso. Ó. Todos os divisores primos de 6 é 3 e 2. De 12, 3 e 2. 18, 2 e 12. 3 e 12. Então, realmente é o item A. Com certeza, se a gente for ver os outros itens, vai ter números diferentes. Por exemplo, aqui, ó, o 8. O 8 ele já tem como divisor o 8, o 4, o 2 e 1. Já descarta o 3, ó, que tem o 6. Então já não é o 8 aqui. O 8 já não coincide com o 6. E por aí vai nos outros itens. Então, gabarito item A. Próxima. A medida em graus do menor ângulo formado pelos ponteiros de um relógio quando ele estiver marcando 12 horas e 30 minutos. Essa questão, muita gente ficou com dúvida nela, mas é só a gente entender o seguinte. Ó. Vamos fingir que aqui é um círculo perfeito, né? O relógio. E aí, um círculo perfeito assim, ele tem 360 graus. É um círculo, tem 360 graus. Só que aí, ele diz que está marcando 12 horas e 30 minutos. 12 horas e 30 minutos. Seguinte, o relógio ele funciona como? Aqui é o 0, aqui é o 1, aqui o 2, aqui o 3, aqui o 4, o 5, o 6, 7, 8, 9, 10, 11 e aqui repete o 12, né? O 12 e o 0 estão no mesmo aqui, é como se fosse. Então, ele diz que está 12 horas e 30 minutos. Bom, se a gente parar para pensar, 30 minutos, o ponteiro grande ele vai estar bem aqui, ó. Ponteiro grande. Bem aqui, 30 minutos, não é isso? E o ponteiro menor, ele vai estar onde? Aí é que muita gente pode se enganchar aqui, ó, porque vão achar que o ponteiro menor ele vai estar mirando no 0 aqui, no 12, não é isso? Aqui também é 12. E vai estar, se for assim, se a banca quisesse confundir o candidato, ela colocaria o item aqui com 180 e iria confundir. Porque muita gente ia pensar que é 180, né? Aqui. Mas não, o ponteiro pequeno das horas ele não está em cima do 12. Por quê? Porque é o seguinte, ele estaria em cima do 12 se fosse exatamente às 12 horas. Mas é 12 e 30 minutos. Então, ele vai estar entre o 12, o 0 aqui, e o 1. Ele vai estar entre esse aqui. Ou seja, não é 30 minutos? Então, seria exatamente no meio. Exatamente no meio aqui. Entre esse e esse. E aí, se a gente parar para ver, ó, ele tem 360 graus. Né? Todinho tem 360. Quanto tem cada hora? Bom, nós temos 12 horas, então. 360 dividido por 12, por 6 aqui, ó, dá 3. 36. Vai sobrar 0, então esse 0 vem para cá. Então, 30. Então, ó, de hora em hora tem 30 graus. De hora em hora tem 30 graus. Só que andou metade de uma hora, ou seja, em vez de andar 30, andou 15. Né? O ponteiro das horas, ele está bem aqui. Em cima aqui, ó. Vamos fingir que esse círculo aqui está perfeito, que aqui essas setas também estão perfeitas. Então, o ponteiro estaria bem aqui, ó. Ou seja, em vez de ser 180, ele é menor 15 graus do que 180. Então, 180 seria daqui até aqui, 180. Mas não é. Está um pouquinho para cá. Um pouquinho quanto? 15 graus. Então, 180 menos 15. Que vai dar 165. Então, esse ângulo aqui é 165 graus, que é o item A. Beleza? Vamos lá, próxima questão. Diz o seguinte, a cada termo da sequência 1, 2, 5, 2, 29 e 70, a partir do terceiro, né? Inclusive o terceiro,
é obtido considerando-se os dois termos anteriores. Então, o oitavo termo desta sequência é... Bom, essa questão ela também tem um nível de dificuldade um pouco elevado, né? Nada tão absurdo. Mas por que é difícil? Porque questões que envolvem sequências, né, padrões de sequências lógicas, tende a ser um pouco mais difícil. Porque muitas vezes a lógica que tem nessa sequência aqui, o padrão que tem na sequência, às vezes é difícil de se entender. Então vamos lá entender, tentar descobrir que padrão é esse. Bom, 1, 2, 5, 12, 29 e 70. São 6 números, né? Ele quer o oitavo, então a gente descobre aqui o sétimo e o oitavo. Mas vamos tentar entender qual o padrão que tem nessa sequência aqui. O primeiro passo é isso. Bom, ele disse que a partir do terceiro, o terceiro termo aqui, a partir dele, ele é obtido usando os dois anteriores, né? Mas, 1 mais 2 dá 3, então não dá 5. Né? Então não é a soma exata dos dois anteriores para dar esse. Seria esse aqui fosse 3, mas não é. 1 mais 2 não dá 3. Ou não dá 5, dá 3. Então, 1 mais 2 mais 2 dá 5. Não é isso? 1 mais 2 mais 2 dá 5. Mas vamos ver o 12 aqui. Ó. O 12, os dois termos anteriores são esse aqui, do 12. Se a gente pegar 2 mais 5, dá 7. Não chega a 12. Quanto falta para 12? Falta 5. Então, o que ele fez? 2 mais 5, mais 5, 12. Bom, então, nesse padrão a gente entendeu o quê? Que ele soma esse mais esse de novo. Do mesmo jeito aqui para chegar no 12. Somou esse mais esse de novo. Ou seja, 3 números somados, né? Vamos ver se aqui também se repete isso. Se repetir, a gente já matou a sequência, o padrão. Vamos lá. 5 mais 12, 17. 17 mais 12, 29. Então, realmente, este é o padrão. Ele soma esse com esse e esse de novo para dar esse. Então, como seria? Seria o termo, digamos, o termo penúltimo, né? Não, o termo 2 antes, que vem do termo, 2 antes, mais o que vem antes, mais o que vem antes novamente. Ou seja, seria assim. 12, vamos pegar o 12 aqui. O 12 é igual a 2 mais 5 mais 5. É isso que acontece aqui. Ó. E o 29, também, o 29 ele faz o quê? Ele soma esse com esse. Ó. 5 mais 12 novamente. Para chegar aqui. Então, paramos no sexto termo, ele quer o sétimo. O sétimo termo aqui, que eu não sei quanto é, vai ser 29 mais 70 mais 70. 70 mais 70, 140. Mais 29, 169. Então, 169 é o sétimo termo. Ele quer o oitavo. Bom, o oitavo é... o 169 está bem aqui assim. Ele quer o oitavo que vem depois. Bom, vou trazer bem para cá, para baixo, para ficar melhor. O oitavo é o quê? É 70 mais 169 mais 169. Então, se a gente somar aqui, ó, vamos fazer 169 mais 169 mais 70. 9 mais 9, 18. Mais 1, 18. Vem 1. 1 mais 6, 7. 7 mais 7, 14. 14 mais 6, 20. 2 mais 1, 3. Mais 1, 4. Então, 408. 408 é o oitavo termo da sequência gabarito item D de dado. Próxima. Carlos preencheu uma ficha cadastral em 15 de julho de 2013. Ao perceber tal ficha, a recepcionista disse-lhe: não sei a data de seu nascimento, mas você, tão jovem, tem 44 anos completos ou incompletos? Carlos prontamente respondeu que não tinha 44 anos. E olhando para a ficha, disse: por descuido, inverti a posição dos 2 últimos algarismos do ano em que nasci, e não incluí na ficha o dia e o mês de nascimento, que é 30 de junho. Assim, é correto concluir que a idade de Carlos em 15 de julho de 2013 era... Bom, seguinte, a moça disse que ele tinha 44, né? 44 anos, completo ou incompleto. Ou seja, naquele ano de 2013, ele iria completar 44 anos. É o que a moça achou.
Mas por que ela achou isso? Porque ele inverteu os dois últimos números do ano que nasceu. Bom, então, vamos supor que seja o 44. Se a gente pegar o 2013 menos 44, que é o que ela imaginou que ele teria porque ele errou, fica quanto? 4 para 13 é 9, não é isso? 9. Vem 1. 5 para 11 vem 6. Vem 1. 1 para 10, 9. Vem 1. 2 menos 1. Então, 1969 foi o que ele preencheu, para ela achar que ele completaria naquele ano 44 anos. Porém, ele disse que errou, ele inverteu os dois últimos algarismos. Ou seja, em vez de ser 1969, o correto é 1996. Isso que é para ser a idade dele. Então, se a gente pensar 1996 para chegar em 2013, ou seja, isso aqui para chegar em 2013, né? 2013 menos 1996. Essa diferença aqui é de quanto? 6 para 13 dá 7. 6 para 13 dá 7. Vem 1. 10 para 11, 1. Vem 1. 10 para 10, 0. Vem 1. 2 menos 2, 0. Então, 17, né? Então, 17 anos seria o que ele iria completar naquele ano de 2013. Mas resta a gente saber se ele completou ou não, baseado em que? A sua data exata, né? Dia e mês. Diz aqui que o mês dele é 30 de junho. E aquele dia era 15 de julho. Então, ele já teria, sim, completado os 17 anos. Então, realmente, ele já tinha 17 anos completos. Beleza? Próxima questão, vamos lá. Gauss, ao fazer uma viagem em seu carro, cujo tanque tem capacidade de 52 litros de gasolina, observou que na partida e na chegada ao seu destino, as marcações no painel do veículo que indicavam os níveis do combustível era 3/4 e 1/4, respectivamente. Se o preço pago por litro de gasolina foi R$ 5,00, o valor gasto com o combustível nessa viagem foi... Bom, é o seguinte, ó, ele diz que na chegada e na partida, né? Na partida e na chegada, era 3/4 e 1/4, respectivamente. Então, vou botar bem aqui. Ó. Na partida, era 3/4 do tanque. Na chegada, era 1/4 do tanque. Então, quanto que ele gastou? Quanto que ele gastou? Ele gastou essa diferença aqui, ó, de 3/4 para 1/4, que é quanto? 3/4 menos 1/4, ó. 3/4 menos 1/4, 3 menos 1, 2. Repete o que tem embaixo porque o denominador é igual. 2/4. Então, ele gastou 2/4 do tanque. Ele gastou 2/4 do tanque. E o tanque dele tem quanto de capacidade? Tem 52 litros. 52 litros. 2/4 é o mesmo que metade, dá no mesmo. Então, eu vou transformar em metade para ficar mais fácil. Metade. Só que aí, quanto que era a capacidade do tanque? 52 litros. 52 litros de gasolina. E ele gastou metade. Então, o que ele gastou foi metade de quanto? Metade de 52, que era a capacidade do tanque. Metade de 52 é 26. Então, ele gastou 26 litros de gasolina. Foi o que ele gastou. E só que ele quer saber em valor. Quanto que ele gastou, né? Quanto foi o valor gasto de combustível nessa viagem. Bom, se o litro... Trazer bem para cá. Se o litro custa R$5 e ele gastou 26 litros, é só multiplicar. 26 vezes R$5. 5 vezes 6, 30. Vem 3. 5 vezes 2, 10. Mais 3, 13. 130. Então, foi isso que ele gastou. Ó. R$130. Gabarito item C. Próxima. Seguinte. Diz assim. A soma de 4 números pares consecutivos é 52. E a soma de 4 números ímpares consecutivos é 56. Dos números considerados, a soma do menor par com o menor ímpar é... A gente tem que descobrir quais os números que foram somados. Mas é fácil. É só a gente entender o seguinte. Ó. Ele disse que a soma de 4 números pares consecutivos, ou seja, vamos supor que seja o número 2 consecutivo. 2, 4, 6 e 8. Né? A soma deles daria 52. Mas eu não sei quais são esses números. É só fazer o seguinte. Vamos imaginar que o primeiro número é x. O segundo, né, o próximo número par, ou seja, x mais 2.
O terceiro também é o próximo par, x mais 4. E o próximo, x mais 6. Então, se eu somar todos eles, vai dar 52. É o que ele diz na questão. Se eu somar todos aqui, é para dar 52. Então, vamos fazer essa conta. Ó. Eu vou somar x, 1x, 2x, 3x, 4x. 4x igual a 52 menos. Menos o quê? Essa soma aqui, ó. 2 mais 4, 6. 6 mais 6, 12. Então, x, ou melhor, 4x é igual a 52 menos 12, 40. Isso significa que x é igual a 40 dividido por 4. X é igual a 10. Então, nós já descobrimos o primeiro número, que é 10. O restante é só substituir. Ó. O primeiro é 10. 10. O segundo é 10 mais 2, ou seja, 12. O terceiro, 10 mais 4, ou seja, 14. O quarto, 10 mais 6, ou seja, 16. Ele diz que essa soma é para dar 52. É só a gente conferir. Ó. 10 mais 12, 22. 22 mais 14, 22 mais 10, 32. 32 mais 4, 36. 36 mais 16. 36 mais 10, 46. 46 mais 6, 52. Então, realmente, esses são os números. Aí ele quer saber também, ele diz também que a soma de 4 ímpares é 56. Então, 4 ímpares. Bom, se a gente parar para pensar, ó, os 52 e 56 são números próximos. Então, provavelmente esses ímpares são próximos desses aqui. Então, eu vou escolher o que vem logo depois aqui, bem pertinho, o 11. Eu vou chutar e imaginar que é o 11, pode ser que não seja. Se esse é o 11, significa que o outro é o 13, né? Porque são consecutivos. E o 15 e o 17. Isso aqui é para dar 56. Se não for, a gente tenta outros números. Mas vamos lá. 11 mais 13 dá 24. 24 mais 15, 24 mais 10, 34, mais 5, 39. 39 mais 17, 39 mais 10, 49, 49 mais 7, 56. Então, descobrimos os números ímpares. Ele diz o quê? A soma do menor par com o menor ímpar é o menor par, 10, o menor ímpar, 11. Se eu somá-los, somar esses números aqui, vai dar 21. Gabarito item A. A de aprovado. Vamos lá, oitava questão. Cortando-se uma folha de papel quadrada com área de 64 cm² em quadrados menores na seguinte forma. Um quadrado com 17, 3 quadrados, cada um deles com área de 5, e 2 quadrados com área de 8. É correto dizer que o lado do quadrado que sobrou do corte mede em centímetros quadrados. Bom, ele diz que temos um quadrado com 64 centímetros. Vamos imaginar aqui, ó, um quadrado com 64 centímetros. 64 centímetros quadrados, né? Significa que a área. Qual é a área de um quadrado? É lado vezes lado. Então, o lado desse quadrado é 8. Por que eu sei disso? Porque 8 vezes 8, 64 centímetros quadrados. Então, esse é o lado. Ele cortou esse quadrado em pedaços menores. Em quanto menores? Ó, tá aqui, ele diz tudinho. 1 de 17. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o 64, que é o total. 64. E diminuir, né? Vamos diminuindo cada um desses quadrados aqui menores. Para ver o que sobrou. Porque ele quer saber o que sobrou. Ó. Então, 64 menos o quê? Menos, vou abrir um parênteses aqui e colocar. 1 quadrado com 17, ou seja, 1 com 17. Mais 3 quadrados com área de 5. 3 com 5. Mais 2 quadrados com área de 8. 2 com 8. Isso aqui vai dar 64 menos o quê? 3 vezes 5, 15. 2 vezes 8, 16. Então, 17 mais 15 mais 16. Vai dar 17 mais 15 dá 17 mais 10, 27. 27 mais 5, 32. 32 mais 16, né? Então, 32 mais 10, 42. 42 mais 6, 48. 48. E quanto que dá 64 menos 48? Vai dar 16.
16 o quê? 16 centímetros quadrados. Foi isso que sobrou de área, né? Porque, ó, isso aqui é o que ele cortou, então sobrou isso. Então ele quer saber o lado do quadrado que sobrou. Temos um quadrado com área 16 centímetros quadrados. Imagina aqui, ó, um quadrado menor com 16 centímetros quadrados. Para ser 16 centímetros quadrados, significa que lado vezes lado vai dar 16. Então, esse lado aqui, eu não sei que é x, esse aqui também é x, que é igual a um quadrado, né? Esse vezes esse dá 16, ou seja, ó, vou dividir aqui para ficar melhor. X vezes x é 16. Ou seja, x ao quadrado é 16. Significa que x é igual a 4. Por quê? Porque 4 vezes 4, 16. Poderia ser negativo também, mas como é lado, não existe lado negativo. Então, exatamente 4. Próxima. Questãozinha de área, ó, sempre cai aqui envolvendo geometria. Vamos lá. O piso de uma sala retangular com dimensões de 3 metros e 4 metros foi revestido com cerâmicas de cores branca e preta com área de 100 centímetros quadrados cada. Se o número de cerâmicas pretas excede em 160 ao número de cerâmicas brancas necessárias para revestir tal piso, é correto afirmar que o número de cerâmicas brancas é... Vamos lá. Ó, temos aqui 3 metros e 4 metros, mas aqui está em centímetros quadrados. Então nós temos que transformar ou para metro ou para centímetro. Vou transformar para centímetros, porque fica mais fácil, entendeu? Porque se eu fosse transformar isso aqui para metro, daria número decimal. E é mais ruim de trabalhar com decimal, né? É pior. Então vamos trabalhar com números... tudo em centímetro. Então, 3 metros é o mesmo que 300 centímetros. Significa que essa sala ela tem essa dimensão aqui. Ó. É uma sala retangular, imaginamos que é um retângulo isso aqui, com dimensões de 300 centímetros e 400 centímetros. Isso aqui é em centímetros. Significa que esta área aqui, esta área, vai dar quanto? 300 vezes 400, 3 vezes 4, 12. E a gente acrescenta o número de zeros. 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0. Então, 1, 0, 2, 3, 4 centímetros quadrados. Isso aqui é a área do retângulo. E aí, ele diz que cada cerâmica ó, tem 100 centímetros quadrados. Né? Cada cerâmica tem isso. Ele diz que o número de cerâmicas pretas excede em 160 ao número de brancas. Bom, seguinte, ó, cada cerâmica tem 100 centímetros, ó, 100 centímetros quadrados. E o total é 120 mil centímetros quadrados. Quero saber quantas cerâmicas que tem aqui. É só dividir a área pela área de cada cerâmica. Ó. Vamos lá. 120 mil centímetros quadrados dividido pela área de cada cerâmica, que é 100 centímetros quadrados. Aqui nem precisa fazer, né? É só cortar esse com esse, que vai dar 1.200. Então nós temos 1.200 cerâmicas. Esse é o total de cerâmicas. Agora ele quer saber quantas cerâmicas brancas. Ó. Se o número de cerâmicas pretas excede em 160 ao número de brancas, o que significa? Significa isso aqui. Preta, ó, cerâmicas preta, é igual a brancas mais 160. É o que ele diz. Pretas excede em 160 o número de brancas. Então eu vou somar. Preta com branca tem que dar 1.200. Então, preta é quanto? Ó, eu tenho que somar preta mais branca tem que dar 1.200. Mas o preta vale quanto? Vale a branca mais 160. Então, branca mais 160 mais branca igual a 1.200. Aqui vai ficar 2B. 1.200 menos 160 dá 1.000 e... Não, peraí, vamos fazer aqui para ficar mais fácil. 1.200 menos 160. Para ficar mais fácil, eu posso dividir tudo por 2. Dividindo isso aqui por 2, resta apenas o B. Dividindo 1.200 por 2, dá 600. Dividindo 160 por 2, dá 80. Então, B, o número de brancas, é igual a 600 menos 80, que dá 520. O que ele pede na questão? É correto afirmar que o número de cerâmicas brancas é... Brancas está aqui, ó, 520. Então, gabarito item A.
Próxima questão. Em um campeonato de time de futebol, as pontuações são 3, 1 e 0, para a partida com vitória, empate ou derrota, respectivamente. Em uma certa data, os times jogaram entre si 25 vezes, e assim, a pontuação do time que venceu 10 partidas e perdeu outras 7 foi... Bom, temos 25 partidas para cada time. Então ele quer saber a pontuação daquele time que ganhou 10 e perdeu 7. Seguinte, ó, cada time joga 25 partidas. Esse time aqui em específico, que ele cita, ganhou 10, ou seja, 10 vitórias, perdeu as outras 7. Perdeu, ou seja, 7 derrotas. Sobrou o quê? Sobrou empate, porque ou perde, ou vence, ou empata. Então, de 25 já se foram 17. Para empate, restou o quê? 8. 8 empates. Foram isso. Aí ele quer saber o quê? Em uma certa data, os times jogaram 25 vezes entre si. E assim, a pontuação do time que venceu 10 partidas e perdeu outras 7 foi... Ponto. Quer saber a pontuação. É só a gente somar isso aqui. Somar como? Cada vitória vale 3. Se ele venceu 10, então 10 vezes 3. Mais, cada derrota vale 0. Então, 7 vezes 0. Mais 8 vezes o número de empates, que foi... Um empate vale quanto? Vale 1. Se ele perdeu 8 vezes 1. 10 vezes 3, 30. 7 vezes 0, 0. 8 vezes 1, 8. Então, 38 é a pontuação desse time. Gabarito, item D. Próxima. Seguinte. Considerando a sequência dos 6 primeiros múltiplos positivos do número 5, assinale a opção que corresponde à sequência do segundo grau, que tem raízes, o primeiro e o último termo dessa sequência. Vamos lá. Ó, os 6 primeiros múltiplos de 5. Vou botar bem aqui. Os 6 primeiros múltiplos de 5 são 5, 10, 15, 20, 25 e 30. Esses são os 6 primeiros múltiplos de 5. Ele diz que corresponde à equação do segundo grau, que tem raízes, o primeiro termo e o último termo. Bom, cada equação do segundo grau nos leva a ter algumas raízes, né? Nesse caso, nós temos duas raízes, que é o primeiro termo e o último termo. Ele já disse aqui. Então, aqui é uma raiz e aqui é outra raiz. 5 e 30 significa que, quando a gente achar as raízes da equação, vai ter primeira raiz, né, x', digamos, é 5 e x duas linhas é 30. E aí é o seguinte, nós temos aqui vários itens, então eu vou por eliminação começar do item A, B, C por eliminação. Como assim? Existe um negócio que diz que, um teorema que diz que a soma das raízes, ou seja, dessas duas raízes aqui, a soma, é para dar menos B sobre A. Do mesmo modo também que diz que o produto das raízes é para dar C sobre A da equação. Vamos lá, no item A, vamos imaginar o item A, que foi o item A. Seria dizendo que a soma, ou seja, a soma disso aqui é quanto? 5 mais 30. 35 a soma. É igual a menos B, o B é quanto? Menos 35, né? Então, menos B vai dar 35, né? Menos com menos, 35. Sobre A, o A é quanto? O A é 1. Tem um bem aqui. Sobre 1. Então, 35 é igual a 35. Bom, a soma deu certo. Mas a multiplicação, será que vai dar certo? O produto? Bom, o produto aqui é quanto? 5 vezes 30 dá 150. É igual a quanto? C sobre A. C aqui é quanto? 150. O A, 1. Então, 150 é igual a 150. Realmente, bateu aqui, ó, o item A. Então, o nosso gabarito já é ele. Nem precisava mais tentar os outros itens. Muita gente poderia tentar por equação no segundo grau, né? Ou por delta forma de Bhaskara. E aí complicar um pouco, porque delta é o quê? B ao quadrado menos 4ac. Aí o B aqui é 35, ó, teria que achar raiz de 35. Aí o 150 também é um número grande, então iria complicar um pouco. Melhor fazer assim, que a gente acha aqui. Então, gabarito, item A. Vamos lá, 12ª questão.
Essa questão aqui é a questão polêmica, né? Essa questão aqui é a questão passível totalmente de anulação, porque não tem um gabarito correto aqui diante do que ele escreveu. Mas vamos lá. Ó, como é que funciona essa questão? Tem um padrão aqui, se a gente parar para pensar, ó, é 15 ao quadrado menos 14 ao quadrado. 16 ao quadrado menos 15 ao quadrado. 17 ao quadrado menos 16 ao quadrado. E aqui, o que foi que ele fez? Ele pulou para o 18 menos 19 ao quadrado. Isso aqui está o erro. Porque era para ser 18 ao quadrado menos 17 ao quadrado. E aqui 19 menos 18, 20 menos 19. Mas por que está errado? Porque, ó, se a gente tirar isso aqui, ó, vou trazer bem para cá. Primeiro eu vou botar aqui um esquema aqui, ó, que diz que isso aqui é um produto notável. Produto notável que diz que a diferença, né, dos quadrados, a diferença dos quadrados é igual a o produto da soma pela diferença. O produto da soma pela diferença. Então, se a gente trouxer isso aqui, ó, esse termo aqui, 15 ao quadrado menos 15 ao quadrado, vai ficar 15 mais 14 vezes 15 menos 14. Do mesmo modo lá, ó, vou somar com esse outro aqui. Mesma coisa. Vai ficar 16 mais 15 vezes 16 menos 15. E o que é que a gente nota com isso? Que 16 mais 14, beleza, vai dar um número tal aí, né? Já eu descubro ele. Mas 15 menos 14 dá 1. Do mesmo modo que 16 menos 15 dá 1. Então, o próximo aqui será, lá no final vai ter 17 menos 16, que vai dar 1. Então, o que acontece? A resposta é apenas a soma desse com a soma desse. A soma desse com a soma desse. A soma desse com a soma desse. Então, ficaria o quê? Ficaria 15 mais 14, 29. 16 mais 15 dá 16, né? 16 mais 10, 26. 26 mais 5, 31. E aí, os próximos aqui, vou trazer bem aqui para baixo para ficar mais fácil. 29 mais 31, mais o próximo aqui, ó, 17 com 16. Vai ficar o quê? Vai restar apenas 17 mais 16, porque a gente já viu que vai multiplicar por 1, que vai dar o mesmo número. Então, 17 mais 16, 17 mais 10, 27. 27 mais 6, 33. Mais, aqui, 18, 19, vai ficar 18 mais 19. Então, 18 mais 19, 18 mais 10, 29, 28, 28 mais 9, 37. Mais 19 menos 18, 19. Mais 18, no caso, vai sobrar. Então, 19 mais 10, 29, 29 mais 8, 29 mais 8, 38. Mais aqui, 20 mais 19, 39. E aqui, se a gente for somar isso tudo, vai dar 29 mais 31. 29 mais 30, 59. 59 mais 1, 60. 60 mais 33, 93. 93 mais 37. 93 mais 7, 100. 100 mais 30, 130. 130 mais 38. 130 mais 38 dá 168. 168 mais 39. 168 mais 30, 198. 198 mais 9, 207. Então, essa é a resposta final. E aí, se a gente for fazer aqui, ó, item por item, nenhum item vai ter essa resposta aqui, nenhum bate. Então, não, esse gabarito aqui não tem. Essa questão não tem gabarito. Passiva de anulação aí. Próxima. Questão 13. Se a metade de um número é adicionada a 50% do valor dele, e este resultado for acrescentada à sua raiz quadrada, obtém-se 12. É correto dizer que esse número é facinho, ó. Só a gente fazer o seguinte. Se a metade do número é o quê? É x sobre 2. Adicionado, ou seja, mais 50% do valor dele. 50% é a mesma coisa de metade, então metade, mesma coisa, mais isso. E este resultado for acrescentado, ou seja, mais, novamente,
a sua raiz. Raiz de x, eu não sei. Obtém 12. Tudo isso dá 12. Quanto é o x? Vai dar x. X. Por quê? Porque vai ficar 2x ó, sobre 2. Então, vai cortar 2 com 2 e vai restar apenas o x. Mais raiz de x igual a 2. E aí, quando a gente chega aqui, ó, a gente pode enganchar um pouco aqui. Mas não, é só a gente ir por eliminação. Ó. Toda questão de matemática, quando a gente chega em um certo ponto da resolução da questão, dá para a gente ir por tentativa e erro de acordo com os itens. Então aqui, ó, se a gente, vamos imaginar que é o item A. Se seria o item A, seria 6 mais raiz de 6. Isso aqui vai dar um número quebrado. Então não pode dar 12, porque o 12 é inteiro. Então seria, não pode ser esse. 9, que é o item B. 9 mais raiz de 9 igual a 12. 9 mais raiz de 9 é 3, igual a 12. Então, realmente é o item B. Nota-se que, se a gente parar para ver, ó, existe uma raiz aqui, né? Ele já fala no enunciado. Ó. No enunciado ele já fala raiz quadrada. Se a gente for ver nos itens, o único item que tem uma raiz exata é o 9. A gente já poderia, no chute, marcar o item 9. Vamos lá. 14. Seguinte, diz que a Zambuja aplicou certo capital no sistema de juros simples, de modo que o número que representava a taxa anual era o dobro do tempo, em anos, e o capital em reais foi 100 vezes o tempo, o que levou a receber 1.024 de juros. Assinale o capital em reais. Juros simples aqui, ó. Juros simples é o famoso Jucite, né? Juros é igual a capital vezes a taxa de juros, né? A porcentagem igual a vezes T. Se a gente vir para cá, ó, ele diz na questão, ele diz que a taxa anual era o dobro do tempo, ou seja, o I, que é a taxa, é o dobro do tempo, ou seja, 2 vezes o tempo. Sem esquecer que isso é em porcentagem, a taxa é em porcentagem, então no final tem que dividir por 100. Aí ele diz que o capital em reais foi 100 vezes o capital, ó, 100 vezes o tempo, capital, 100 vezes o tempo. E o que levou a receber de juros? 1.024. Agora vamos substituir aqui na equação. Juros, 1.024. Capital é o quê? 100 vezes o tempo. A taxa é o quê? 2 vezes o tempo, dividido por 100. Por quê? Porque é em porcentagem. E o tempo? Não sei. Aqui, ó, a gente já pode cancelar esse 100 com esse 100. Então, ó, t vezes 2t vezes t vai dar quanto? Vai dar 2, o t multiplicado 3 vezes, ou seja, 3, né? 2t elevado a 3, igual a 1.024. T ao quadrado, ou t ao cubo, é igual a 1.024 dividido por 2, que dá 512. 1.024 dividido por 2, 512, isso mesmo. Então, quanto é o t? O t é a raiz cúbica de 512, que é 8. Por quê? Porque 8 vezes 8 vezes 8 dá 512. 8 vezes 8, 64. 64 vezes 8, 512. Então, o t é 8. Bom, mas aí ele não quer o t, ele quer o capital. O capital, se a gente torcer para cá, ó, capital é igual a 100 vezes o t. Ou seja, capital é igual a 100 vezes, quanto é o t? 8. Capital igual a 800. Item D, Daniel. Próxima. Seguinte. 3 estudantes, Antônio, Manuel e Pedro, começaram a subir, no mesmo instante, uma escada de 120 degraus do seguinte modo. Antônio sobe 12 degraus a cada 8 segundos, Manuel sobe 12 degraus a cada 10, Pedro sobe 12 degraus a cada 12. O tempo totais em segundos para cada um dos 3 estudantes atingir o topo da escada, considerando a ordem como estão apresentados são. Ó, seguinte, eles sobem de 12 graus em 12 graus. Ó. 12 em 12 graus. São quantos degraus? 12 degraus, né? São quantos degraus? 120. Então, 120 degraus.
dividido por 12 degraus, que é o tanto que eles levam ali em 8 segundos, o outro em 10, 12, vai dar 10. Não é isso? 10. Então eles deram 10 passos, digamos assim, né? Um passo, 12 degraus. Então, ele quer saber o tempo gasto. É só multiplicar. Ó. Antônio, ele leva 8 segundos. 8 segundos. O Manuel, ele leva 10 segundos. O Pedro, ele leva 12 segundos. 12 segundos para dar 12 degraus. Então, é o mesmo que fazer o quê? 10, ó, o 10 lá, vezes 8 segundos. Que vai dar 80. Aqui, 10 vezes 10 segundos. 100. Aqui, 10 vezes 12 segundos. 120. Então, na ordem, 80, 100, 120. Qual o item? 80, 100, 120. Item B de bora para aprovação. Beleza? Então, pessoal, concluímos aqui uma correção do concurso do Metrofó, do estado do Ceará, que aconteceu no dia 21 de agosto de 2022, beleza? Então, você que ficou até o final aí, eu agradeço. Comentem o que é que você achou, quais as dúvidas. Compartilha aí, curte aí, deixa o like, se inscreve se você não é inscrito. Ativa o sininho para receber todas as notificações, beleza? E até a próxima.